O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 70, 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em Cristo que acompanham essa Santa Missa através da TV Imaculada e demais meios de comunicação, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, com toda a Santa Igreja, nós estamos celebrando a liturgia de sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. E hoje nós somos convidados a refletir o quanto que Deus nos ama. Meus irmãos, minhas irmãs, já dizia o Papa Francisco recentemente, cada um de nós é fruto de um pensamento, de um ato querido, de um ato de amor do próprio Deus. É um Deus que nos ama tanto que, como vimos na primeira leitura do livro do Êxodo, é um Deus que nos tira da escravidão do faraó, que nos tira da escravidão do Egito, nos conduz para a libertação, nos conduz para uma terra onde corre leite e mel. E nessa manifestação de amor, ele nos dá os 10 mandamentos. Aqui é preciso entender, meu irmão, minha irmã, que os 10 mandamentos, mais do que uma camisa de força, mais do que um tremor diante de Deus, é antes um temor. Justamente por Deus nos amar, ele nos apresenta um caminho seguro. Tanto é verdade que o primeiro e o segundo mandamento diz referência a Deus. Os demais 8 mandamentos diz respeito à convivência humana. Portanto, que ao relembrarmos os 10 mandamentos, somos convidados a nos questionar até que ponto a lei de Deus tem sido a minha lei. Já dizia o Salmo 18, que meditávamos há pouco, só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre bom lembrar que diante dos 10 mandamentos, quando nós não respeitamos os 10 mandamentos, nós estamos diante de um pecado grave. Ora, o que é o pecado grave? Para ser o pecado grave, já nos ensina a Santa Igreja, através do seu catecismo, a matéria grave, a consciência plena e o ato deliberado. Esses são os 3 atos que constituem o pecado grave. Que hoje, recebendo novamente na palavra de Deus os 10 mandamentos, que nunca nosso Senhor nos encontre em pecado grave. Mas, se assim nos encontrar, que imediatamente busquemos um sacerdote, imaginemos como estivesse dentro de uma UTI móvel, buscando um sacerdote para a reconciliação com Deus, a reconciliação com a igreja e com os irmãos. Pois como já sugere o próprio nome, pecado mortal, se estamos mortos para Deus, o que poderá acontecer com a nossa Páscoa definitiva? Portanto, que nessa liturgia o Senhor nos conceda a graça de viver nesse amor. E vivendo nesse amor, aí sim, o nosso terreno será aquele que produzirá 100, 70 ou 30 frutos por semente. É sempre bom lembrar que no tempo de Jesus, uma semente produzia no máximo 10 frutos. Agora, essa semente que nosso Senhor fala que é do reino de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, ela produz 100 por um. Diga-se de passagem, é o sonho de consumo de todos aqueles que trabalham no agronegócio, veja, 100 por um. Para dizer que essa semente, ela tem toda a potência e toda a fecundidade. O que de fato precisa é a nossa parte, é a nossa solicitude para que essa semente
continue a produzir fruto. Não somente produzir fruto, mas que também em Cristo nós sejamos semeadores. Quantas sementes nós já lançamos? Meus irmãos, minhas irmãs, quantas almas que nós já levamos para Deus? Espero que não tenha levado nenhuma para longe de Deus, mas é sempre bom nós perguntarmos quantas almas eu já levei ou eu estou levando para Deus. E nesse sentido, já dizia Paulo VI, na década de 60, o mundo moderno é um mundo tão hedonista. Parece que em nome de um viver bem, de um viver feliz, não vale nenhum esforço, não vale nenhum sacrifício, não vale nenhum ato de amor. Não, minha gente, não podemos esquecer que a maior prova de amor que nós tivemos foi fruto de um sacrifício. Já dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, nada é pequeno se feito com amor. Que, portanto, os 10 mandamentos, a lei de Deus, possa ser para nós esse amor de Deus, que quer nos apresentar um caminho seguro para que o nosso coração seja tão solícito em acolher essa semente e que, ao mesmo tempo, em Cristo, sejamos semeadores de vida e esperança. Que a Virgem Maria interceda por nós e que possamos sempre estar atentos ao seu Filho Jesus. Assim seja. Amém.